E aí, turma, tudo bem? Aqui é a Alice, tutora da disciplina de Metodologia Científica. E se você está aí sem saber como fazer um projeto de pesquisa, mas precisa fazer com pouco prazo e não tem a menor ideia de como e por onde começar, fica tranquilo que eu irei ajudar e passar todas as dicas que você precisa saber para começar. E antes de iniciar seu projeto de pesquisa, a primeira coisa que eu tenho a te falar e que é importante é que você já tenha feito a leitura prévia sobre aquilo que você precisa falar nesse projeto. Talvez você esteja até agora pesquisando sobre um tema que pensa em falar. O que você precisa fazer antes de tudo é sentar e pesquisar. Então, eu indico a vocês um site muito bom que é o Google Acadêmico. Não é o Google normal que vocês estão acostumados a pesquisar. Esse tem autoria, responsabilidade científica e é confiável. Vocês podem estar usando tranquilamente para desenvolver o seu projeto. Então, vamos supor que você já fez a leitura prévia, já sabe o que falar e agora está faltando sentar no computador para escrever, beleza? Passando rapidinho para lembrar quais as partes de um projeto que precisamos saber, vamos lá. Precisamos falar em nosso projeto sobre o tema, o problema, a hipótese, justificativa, referencial teórico, metodologia e cronograma. E além disso, as nossas referências bibliográficas. Então, as perguntas que devemos fazer para todos esses itens que aí citei são as seguintes. No objetivo é: para que você está fazendo sua pesquisa? Na justificativa seria: por que essa pesquisa é importante? O problema é exatamente o que você vai pesquisar. A metodologia é como você vai pesquisar isso. O referencial teórico seria os autores, a linha de pensamento, beleza? Então vamos lá. Vamos por partes para não pirar. Vamos lá, calma. Tema e delimitação do tema relativamente é simples. Mas é aqui que muita gente arranca os cabelos. Tema é aquilo que você pesquisa, quer pesquisar. Delimitação do tema é o que efetivamente pesquisar dentro desse tema, porque você é uma pessoa só, você tem um prazo a cumprir de tempo, certo? Então assim, não adianta você querer abraçar o mundo com as pernas, que seria um mega tema que você queria pesquisar. Você precisa, dentro desse tema, pensar em uma metaforazinha de funil. Tanto que a gente usa o nome afunilar, verbozinho que a gente inventa, que é afunilar. Então, você tem um grande tema, e eu vou afunilar este grande tema e vou ter aqui o meu tema de pesquisa delimitado, afuniladinho, beleza? Então, assim, um exemplo para vocês seria: vamos supor que eu tenho o seguinte tema: desenvolvimento rural brasileiro. Dentro desse tema, como que eu posso delimitá-lo? Existem inúmeros tipos de delimitações, inclusive eu posso combiná-las, que é o que eu vou fazer nesse exemplo aqui para vocês. Eu tenho delimitação temporal, eu tenho delimitação geográfica, eu tenho delimitação institucional, entre outras. Então vamos lá. Então, se meu tema é estudar desenvolvimento rural brasileiro, eu posso fazer a primeira delimitação, que seria um objetivo. Por exemplo, o que eu quero estudar dentro disso? Bom, eu quero estudar políticas públicas de crédito rural. Definir o que diz que eu quero pesquisar. Como que eu vou delimitar ainda mais isso? Então, por exemplo, eu quero estudar políticas públicas de crédito rural no Banco do Brasil de ano tal a ano tal. Então, olha o que é que eu fiz. Eu delimitei o assunto, eu delimitei a instituição, que eu não quero analisar apenas política pública de crédito rural de todos os bancos brasileiros, nem de todos os bancos do mundo. Eu quero estudar de um banco específico. Eu quero estudar políticas públicas de crédito rural que foram viabilizadas através do Banco do Brasil. Então, é uma delimitação institucional. Mas eu não quero desde o momento que o banco foi criado ou que foi inventado política pública de crédito rural. Eu quero estudar especificamente entre anos tais e tais. Então, de um grande tema, desenvolvimento rural brasileiro, eu escolhi política pública de crédito rural dentro do Banco do Brasil.
nos anos tais a tais. Veja o que é o movimento de afunilar. Eu vou diminuindo o escopo da minha pesquisa para eu ter condição de eu conseguir realizar essa pesquisa, porque eu sozinha não teria como estudar de uma forma científica, aprofundada, embasada, política de desenvolvimento rural brasileiro. Isso é muita coisa, minha gente. E muitas frentes de pesquisa e de estudo em disciplinas diferentes. Então é preciso afunilar isso, beleza? Uma vez que eu tenha feito isso, eu vou escolher o meu objetivo geral, ou seja, aquilo que eu quero alcançar com a minha pesquisa. O objetivo da pesquisa, você vai estar precisando detalhar mais. Você já vai estar escrevendo uma parte do seu projeto, mais de um parágrafo. Por quê? Nele você vai ter que dizer qual é o seu tema, como que você vai delimitar esse tema, quais são os seus objetivos gerais. Normalmente o objetivo geral é um só. E também os seus objetivos específicos, que é o desdobramento desse objetivo geral, ou como se fosse a subdivisão desse objetivo geral. Ou seja, tanto no objetivo geral quanto no objetivo específico, normalmente começam com o verbo na hora que você for traduzir para o papel seu objetivo. Que verbos são esses? Analisar são os mais amplos, costumam ser do objetivo geral. Analisar, conhecer, discutir, compreender. Já os objetivos específicos continuam sendo verbos no infinitivo, que dizem respeito à pesquisa de uma maneira geral, mas um pouco mais específicos. Por exemplo, indicar, descrever, discriminar, beleza? Não que você não possa colocar também analisar, conhecer, compreender, tá? Mas isso é mais geral. Objetivos específicos você tem que ser mais pontual. Pensa na seguinte ideia: o objetivo geral é aquilo que a sua pesquisa como um todo vai tentar responder. Os seus objetivos específicos é como se fosse cada um dos capítulos do seu trabalho, o que você vai tratar em cada um deles, beleza? Então, para conseguir explicar esse todo aqui, pense em um alicerce. Você tem 3 alicerces e eu tenho um todo aqui. Cada um desses alicerces seria um dos seus capítulos e um dos seus objetivos específicos. Assim você vai colocar cada um dos seus objetivos específicos para conquistar esse objetivo geral. A minha dica é que você sempre pense numa ideia de mais ou menos 3, que é suficiente para desenvolver uma pesquisa. Depois do objetivo, a gente vai apresentar a nossa justificativa. O que é nossa justificativa? A nossa pesquisa pode ser um parágrafo ou 2. Você vai apresentar por que essa pesquisa é importante, por que ela é relevante, porque você pode justificar tanto questões de ordem teórica quanto questões de ordem prática. Você pode, por exemplo, justificar que é importante refutar ou fazer tais testes para confirmar tal teoria, por razão tal e tal. E você pode querer analisar se há casos semelhantes, ou você pode querer justificar, querendo testar se isso que você vai fazer aqui diz respeito a uma outra coisa que você foi feito em outra pesquisa. Existem inúmeras justificativas possíveis, mas pensa nisso, que você tem que achar uma justificativa de porquê. Pergunta básica é essa: por quê? Que isso, por isso e por isso, para fazer sua justificativa. Por que sua pesquisa é importante? E justificar isso de uma forma em razão da teoria, em razão da prática. Nunca justificar isso em termos de você. Ela é importante para mim por causa disso. Esquece isso. A justificativa de uma pesquisa científica, ela não é pessoal. Ela diz respeito apenas à pesquisa. Depois da justificativa vem o problema da pesquisa, que é aquela perguntinha básica que a gente faz, que orienta toda a nossa pesquisa. Ela é fundamental para você saber responder cada uma das partes do seu projeto, beleza? Então, assim, você vai apresentar dentro do seu problema o que você vai pesquisar, qual a pergunta que você pretende responder nessa pesquisa. Você também irá apresentar as hipóteses. As hipóteses são afirmações, mas são afirmações que são suposições a respeito do seu objeto de pesquisa. Você elabora uma hipótese que é aquilo que você acredita ser verdade a respeito da sua pesquisa. E você vai para campo ou para os livros fazer essa pesquisa teórica para investigar se a hipótese vai ser confirmada ou refutada. Então, a hipótese é uma afirmação, mas é uma afirmação suposta. É uma suposição que você faz, beleza? Depois do problema, você vai apresentar a metodologia.
Bom, na metodologia, você apresenta o como no que diz respeito à sua pesquisa. Como é a pergunta que orienta aquilo que você vai preencher dentro da metodologia. Então, qual o método de abordagem que você se orienta? Se é dedutivo, se é indutivo. Você pode dizer isso explicitamente, ou isso está implícito em sua pesquisa, correto? Método de procedimento, se é estatístico, histórico, etnográfico, etc. Que tipos de técnicas você vai usar, se você vai usar questionário, se você vai fazer entrevista, se você vai fazer análise de quantitativa de dados, se você vai colher dados, etc. Nos casos de pesquisas teóricas ou qualitativas, essa parte que eu citei é suficiente. Depois da metodologia, você vai falar do referencial teórico. O referencial teórico são as teorias que orientam e organizam a sua pesquisa. Elas são fundamentais e tudo tem que estar coerente. O que é isso? Não adianta você apresentar uma teoria para fundamentar sua pesquisa se usa técnicas de pesquisa, métodos de abordagem que não tem nada a ver com aquela teoria. Normalmente isso não é uma grande dificuldade. Por quê? Quando você identifica com alguma linha teórica, você já apreende como que aquela pesquisa são desenvolvidas e na hora que você vai projetar o desenvolvimento da sua, você já sabe mais ou menos que tipo de pesquisa fazer, que métodos utilizar, beleza? Então você vai escolher o seu embasamento teórico. Embora ele venha lá quase no final do seu projeto de pesquisa, ele é uma das coisas primeiras que você já tem que saber, antes de você definir tudo isso que a gente falou até agora. Isso tem que estar em sua mente o tempo inteiro. Então, assim, o referencial teórico é que autores, correntes de pensamento orientam a sua pesquisa. Onde que você está buscando a sua inspiração científica acadêmica? Quais os autores importantes? Não vai falar de milhões de autores ao mesmo tempo, né? O que você tem que fazer é definir quem é ou quais são os autores principais daquele campo de pesquisa que você está pesquisando, que vai ser o fundamento dessa sua pesquisa, beleza? Passando disso, vem a última e não menos importante parte, que é o cronograma. Que é o que é isso que é provar? Cronograma é você saber os passos da sua pesquisa. Quanto tempo você vai fazer? Quanto tempo você vai levar fazendo? Uma revisão de bibliografia, uma pesquisa de campo, uma análise de dados, uma redação de texto. Tudo isso tem que estar organizado em um cronograma, que pode ser demonstrado através de uma tabela. Se sua pesquisa é de 2 anos, então o cronograma deve ser elaborado de acordo com 2 anos, tá ok? Seu cronograma tem que fazer sentido aquilo que você deseja pesquisar ou que você vai pesquisar, no tempo que você tem para pesquisar isso. Então o cronograma é para você provar que você tem e não sabe o que fazer, e quanto que você tem noção e que sabe o que fazer e em quanto tempo você vai fazer. E por último vem as nossas referências bibliográficas, que você apresentou em seu texto inteiro como citação e devem ser demonstradas ao final direitinho e conforme as normas da ABNT, ok? Bom, turma, é isso. Eu espero que tenha ficado claro para você. Se tiver qualquer dúvida, deixa comentário lá. Eu estou à disposição de vocês. Espero que vocês consigam fazer um super projeto de pesquisa. E qualquer coisa, estamos aqui para tentar tirar dúvidas e fazer vocês conseguirem ficar cada vez mais tranquilos e organizados aí nas necessidades de metodologia de vocês, ok? Desejo bons estudos a todos.